Lindos, correção da atividade a respeito de medidas de comprimento, tá? Páginas 106 a 108, essa aqui vai ser a primeira parte do vídeo, tá bom? Então, a primeira questão está falando assim, ó. Escreva qual das antigas unidades de medida, baseadas no corpo humano apresentadas na página 104, é a mais adequada para medir, né? A gente já viu aí, lá pelos slides lá na página 104, que tinha braço, tinha pé, tinha cúbito, né? Tinha várias unidades de medida aí baseada no corpo, né? Tinha o palmo, e aí é só vocês irem lá na página 104 aí do livro de vocês, tá bom? Então, o comprimento deste livro, né? Como que a gente pode medir o comprimento deste livro? Lembrando que isso aqui nada mais é que uma sugestão de resposta, tá bom? Por exemplo, o palmo, né? A gente pode estar medindo o livro aí utilizando o nosso palmo. A largura de uma rua. Para a largura de uma rua, a gente pode estar utilizando o pé, né? Como isso aqui é sugestão de resposta, pessoal, às vezes vocês colocaram aí, sei lá, o passo, tá certo também, né? Tá correto. Então, é uma resposta um tanto quanto pessoal, tá bom? O comprimento da louça, né? Da lousa, né? Como que a gente pode medir o comprimento da lousa? Com o cúbito, né? Posso medir com o palmo também, professor? É claro que pode. A altura de uma pessoa também pode ser medida aí com o palmo, certinho? Próxima questão, a questão 2, está falando assim, ó. Por meio de estimativas, determine qual segmento de reta ao lado tem 4 centímetros de comprimento. Então, você vai fazer mais ou menos ali olhando, né? Vendo o tamanho de 1 centímetro e qual dos segmentos, né? Por exemplo, do ponto A até o ponto B, do ponto C até o ponto D, de E até F e de G até H, qual desses segmentos aqui que tem 4 centímetros de comprimento, né? Então, por estimativa aí, dá para a gente determinar que é o segmento EF, né? E até mesmo você pode pegar depois, né? Para você tirar a prova aí, você pode estar pegando uma régua e estar medindo, tá bom? Tem que ter 4 centímetros de comprimento. Próxima questão é a questão 3. A questão 3 fala assim, ó. Escreva em quilômetros a distância da casa de cada estudante à escola, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem todas as distâncias dadas em metro, né? Exceto a última ali, que é dada em quilômetros, mas a gente pode transformar isso aí para metros. E aí depois ele quer todas essas distâncias em quilômetros, né? Então, primeiro o Guilherme está falando o seguinte, ó. A distância da minha casa até a escola é de 2.400 metros. Quanto que é isso, pessoal, em quilômetros, né? Então, basta a gente ir lá no nosso quadro de representação aí, né, dos múltiplos e submúltiplos do metro. Aí a gente tem aqui, primeiro aqui a gente tem o quilômetro, depois a gente tem o hectômetro, a gente tem o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, beleza? E aí ele deu todas essas medidas para gente em que? 2.400, ele deu essa medida para gente em que? Em metros. E a gente quer transformar isso aqui para quê, pessoal? A gente quer transformar isso aqui em quilômetros. Então vamos ver o sentido da setinha? Então se eu estou em metro e eu quero ir para quilômetro, olha o sentido da setinha. É no sentido de divisão, né? Nesse caso, para a gente fazer a divisão de metro para decâmetro, divide por 10, de decâmetro para hectômetro, divide por 10, e de hectômetro para quilômetro, divide por 10. A gente nota que a gente tem 3 10 aqui, né? E aí a gente vai ter que dividir isso aqui, então, por quanto? No caso aqui, a gente tem que dividir isso aqui por 1.000, tá bom? Se fosse ao contrário, a gente multiplicaria. Então, a gente pega os 2.400 e divide por 1.000. 2.400 dividido por 1.000 vai ser igual a 2,4 quilômetros, né? Então, a distância, né, da casa de Guilherme até a escola é de 2,4 quilômetros, tá bom? Depois, pessoal, a Andrea fala o seguinte, ó.
minha casa fica 1.300 metros mais distante da escola do que a casa de Guilherme, né? Então, a gente quer saber aí a quantos quilômetros que está de distância a casa de Andréa. Então, basta a gente fazer o seguinte, né? Primeiro, a gente vai pegar esses 1.300, vamos transformar, a gente viu que basta a gente estar dividindo isso aqui por 1.000. Então, a gente vai pegar os 1.300. A gente viu que de metro para quilômetro basta a gente estar dividindo esse valor aí por 1.000. E isso daqui vai dar para a gente quilômetros, 1,3 quilômetros. E aí, se a gente notar, a Andréa falou que a casa dela, em relação à escola, está a 1.300 metros mais distante do que a casa de quem? Do que a casa de Guilherme. Então, basta a gente somar, né? 2,4 com 1,3, que vai dar 3,7 quilômetros, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, né? Que a casa aqui, no caso de Andréa, ela está aí, né? A exatos... Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Ah, aqui. Estão a exatos 3,7 quilômetros, né? Sobre ali os 2.400 metros referente à distância da casa do Guilherme, mais 1.300 metros referente à casa de Andréa. Isso tudo somado, né, pessoal? Vai dar aí 3.700 metros, que convertido para quilômetros vai dar 3,7 quilômetros. A próxima é a fala de Lucas, né? Lucas fala assim, ó, a minha casa é 800 metros mais próximo da escola que a casa de Andréa, né? Então, se a casa de Andréa está a 3,7 quilômetros ou 3.700 metros, a casa de, no caso aqui de Lucas, basta a gente retirar os 800 metros, né? Ou 0,8 quilômetros, tá bom? Então, 3.700 metros menos 800 metros vão dar 2.900 metros, que convertido para quilômetros vão dar 2,9 quilômetros, certo? E a Jussara fala o seguinte: a minha fica 1 quilômetro mais perto da escola do que a casa de Lucas, né? Então, basta aí, a casa de Lucas até a escola é de 2,9 quilômetros, e aí basta a gente retirar 1 quilômetro aí em relação à casa de Lucas, né? Então, vai ser 2.900 metros menos 1.000 metros, que vai dar 1.900 metros, que convertido para quilômetros vai dar 1,9 quilômetros. A próxima é a questão 4. A questão 4 fala assim, ó. Observa a figura ao lado, escreva em seu caderno como você faria para verificar, usando apenas um compasso, se as medidas dos segmentos em vermelho têm o mesmo comprimento, né? Pessoal, você pode pegar, né? Muito bem também, e medir com a régua, tá bom? Se ele quer saber se tem o mesmo, se os segmentos em vermelho têm o mesmo comprimento, então pega uma régua e mede aí que é mais fácil. Porém, tem como você utilizar essa sugestão de resposta, né? Tem como você utilizar aí o compasso. E aqui está o passo a passo, como que você pode estar fazendo aí para responder isso aí utilizando o compasso, né? Então, ó, o compasso, né? Ele é composto por duas partes aí, né, pessoal? A parte seca do compasso é a parte que não vai o grafite, né? Tem a parte do compasso que vai o grafite e tem a parte do compasso que vai a ponta seca, né? Essa ponta seca é aquela pontinha que parece uma agulhazinha, né? Então, você posiciona a ponta seca do compasso no ponto de encontro dos dois segmentos com abertura igual, à medida de um dos segmentos, né? Então, ali onde que aquelas dois segmentos de reta, né? Ali, no caso ali da cor vermelha, ela se encontra, você vai posicionar ali a ponta seca, né, do compasso. Depois você vai girar o compasso até o encontro do outro segmento, né? Então você vai girar ali o compasso ali, passando ali, pessoal, tentando, né, ver se você consegue passar pelos dois segmentos, se possível. Se o arco traçado coincidir com a extremidade desse segmento, verificamos que os dois segmentos em vermelho têm a mesma medida, né? Então, por exemplo, você pega a distância de um segmento e aí você tenta riscar para poder passar, né? Ali no caso ali, na extremidade, né, do outro segmento. Se o arco, né, coincidir com a extremidade desse segmento, significa que os dois segmentos têm a mesma medida. E aí a questão 5 está falando assim, ó, complete os itens com os números adequados, né? Então a gente tem ali 476 centímetros e a gente tem que encontrar essa medida aí em metros, né? Então eu já deixei aqui, pessoal, a nossa tabelinha, né?
digamos assim, né? Vamos falar tabelinha, né? Na realidade, é um quadrozinho que a gente tem de representar os múltiplos e os submúltiplos do método, mas vamos falar que é o nosso quadrinho aqui, beleza? Então, à direita aqui do metro a gente tem os submúltiplos, à esquerda do metro a gente tem os múltiplos do metro, né? Lembrando que o primeiro é o quilômetro, depois o HM é o hectômetro, DAM é o decâmetro, M é de metro, DM é decímetro, CM é centímetro e MM é referente, no caso aqui, pessoal, a milímetro, certinho? Então, a gente vai pegar o que está em centímetros e a gente vai passar para metro, tá bom? Olha o sentido da flechinha, foi de centímetro para metro. Então, está indo para o sentido de divisão, né? E o que dá para a gente notar? Tem dois espaços vazios entre centímetro e decímetro e metro. Então, significa que a gente tem que dividir isso aqui por 100, né? Por quê? Se fosse de centímetro para decímetro, dividiria por 10. De decímetro para metro, dividiria novamente por 10. Então, a gente vai já simplificar isso daí e dividir diretamente por 100, tá bom? E 476 dividido por 100, isso vai ser igual a 4,76. Na letra B, a gente quer transformar aí, né, pessoal, de metro para DAM, né, no caso aí, decâmetro. Então, de metro para decâmetro, tem, né, no caso aqui, só uma casinha esquerda ali do metro, né? Então, ele tem que se posicionar ali à esquerda do metro. Então, ele vai só deslocar aí, no caso aí, uma casa para a esquerda, né? Então, isso aí vai ser dividido apenas por 10. Então, vou deslocar uma vírgula ali para a esquerda, né? Então, eu vou ter o número 35. Então, 350 metros equivale a 35 decâmetros. E aí, a gente tem de milímetro para decímetro, né? Porém, o valor não foi dado em milímetro, mas ele foi dado em decímetro. Então, eu quero ir de decímetro para milímetro, né? Como que eu faço para ir de decímetro para milímetro? Olha o sentido da flechinha, é no sentido de multiplicação, né? E de decímetro para centímetro e de centímetro para milímetro, eu preciso aí, né? Eu necessito de multiplicar isso por quanto? Por 100. Então, basta deslocar a vírgula aí do 6,17, duas casas para a direita. Então, 617 milímetros é igual a 6,17 decímetros. A mesma coisa acontece na letra D, entre o hectômetro, né, e o decímetro. A gente quer ir de hectômetro para decímetro, porém, ele não me deu a medida em hectômetro, ele me deu apenas a medida em decímetro, né? Então, eu vou ter que fazer o inverso, né? Então, eu vou ter que pegar de decímetro e ir diretamente lá em hectômetro. E de decímetro para hectômetro, olha só a faixinha amarela, olha o tamanho do meu deslocamento, né? Eu vou ter que deslocar aqui de decímetro para metro, de metro para decâmetro e de decâmetro para hectômetro. O que significa que eu vou ter que dividir tudo isso daqui por quanto? Por 1000, tá bom? Então, 28 dividido por 1000 vai dar 0,028. O que significa que 0,028 hectômetros equivalem a 28 decímetros. E depois 1,29 hectômetros, né? A gente quer transformar isso aí para centímetros. Ele me deu a medida em hectômetro e eu tenho que transformar para centímetro, né? Então, olha o sentido da flechinha, né? Eu vou lá de hectômetro para centímetros, olha a distância. Então, aqui de hectômetro para decâmetro é 10, de decâmetro para metro é mais 10, né? Você vai multiplicando. De metro para decímetro, multiplica por 10 novamente. E de decímetro para centímetro, multiplica por 10 novamente. Totalizando aí 10.000, né? Então, significa que eu tenho que multiplicar, né, essa medida de 1,29 hectômetros aí por 10.000, que eu vou encontrar minha medida em centímetros, né? Multipliquei, desloco aquela vírgula ali 4 casas para a direita e encontro 12.900 centímetros. O mesmo acontece na letra F, eu quero ir de quilômetro para decâmetro, né? Então, de quilômetro para decâmetro é no sentido aqui de multiplicação. Como eu tenho que deslocar de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, então basta multiplicar isso daí por quanto? Por 100, né? Então, 0,073 vezes 100 vai dar 7,3 decâmetro.
beleza?